Bom dia, amada igreja, graça e paz. Mais uma devocional hoje, com a graça de Deus. Hoje a nossa devocional será de 1 Samuel 12, de 19 a 25. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Pai, para que possa nos iluminar e nos orientar, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, aquilo que possa ser a Tua vontade, Pai. Guarda-nos, Senhor, guarda as nossas famílias, guarda a nossa igreja, nosso país. Senhor, livra-nos de todo mal, principalmente o mal que vem de dentro de cada um de nós, Senhor. Livra-nos, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Pois bem, vamos lá uma lida no texto de Samuel, 1 Samuel 12, de 20 a 25. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecerei, tanto vós como o vosso rei. Aqui Samuel, esse texto todo, eu aconselho até os irmãos darem uma lidinha no capítulo 12 inteirinho. Samuel fala, né? Ele vai colocar o seu cargo à disposição do povo e coloca aqui, né? Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei. Então ele vai falar uma série de coisas e falar todos os pecados do povo de Israel até chegar no presente momento, né, que ele está comandando o povo como um dos juízes. Ele é o último juiz, que depois ele unge a Saul. E Saul se mostra também um rei mau, um rei que ele se desvia do Senhor, né? Mas por que se desvia? O que acontece? E ele deixa bem claro aqui: não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs. Aqui, de acordo com essa Bíblia de estudo Shed, coisas vãs ou ídolos, a palavra hebraica tohu é a mesma de Gênesis 1:2, sem forma, sem expressão, sem vida, mostrando que os ídolos eram deuses sem vida e sem poder. Que o único que tem poder é o nosso Deus, que é o Deus vivo, que é o Deus que realmente ampara, que Ele nos escolheu como povo. Aqui, né? Pois o Senhor, por causa do seu grande amor, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Ou seja, é da vontade de Deus que nós sejamos povo dele. Então a gente não pode pensar em outros deuses. Ah, mas hoje em dia não tem outros deuses. Ah, meus irmãos, os deuses agora não são deuses visíveis de barro, de pedra. Tem alguns até que são. Tem alguns aí que até são. Mas dentro do cristianismo, no nosso cristianismo, nós temos muito crente que está com falsos deuses. Acontece alguma coisa com o carro, tem um risquinho com o carro, o sujeito quase morre. Ai, o meu carro, meu Deus. Gente, nós estamos nos apegando muito às coisas materiais. Nós estamos vivendo hoje como se não houvesse amanhã e como se não houvesse um Deus. Um Deus maravilhoso. Nossa, mas quem já viu Deus? Olha, irmão. E aqui a gente vê um outro detalhe importante, né? Que Samuel fala
aqui, né? Longe de mim, no versículo 23, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel fala que eu estarei pecando ao Senhor se eu não estiver orando pelo povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Todos nós, irmãos. Todos nós, não é só o povo de Israel que é povo de Deus, não. Nós fomos enxertados, nós somos o ramo enxertado na videira. Então nós temos que orar pelo mundo, orar pela nossa igreja, orar. E a gente vê, né, as reuniões de oração com 4, 5, 3 pessoas. É difícil. Nenhuma igreja se sustenta sem oração. Mas eu já ouvi crente falar isso. Olha só o que eu já ouvi. Mas eu não preciso orar, eu sou uma pessoa boa. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro, mas é muito triste um crente falar isso. Eu não preciso orar, eu sou uma pessoa tão boa. Ora, bolas, a gente pega lá na Bíblia, aqui na Bíblia, Jesus saía para orar, saía às escondidas para orar sozinho. Jesus orava nos montes, orava no deserto, orava o tempo todo. E vai dizer que Jesus não era uma pessoa boa? Eita, nós, né? Até quando ele ressuscita Lázaro, ele fala assim: Pai, eu sei que tu me ouves, mas é para que todos vejam que eu estou contigo e tu estás em mim. Meus irmãos, o ser humano é muito complicado e às vezes nós estamos adorando outros deuses até sem saber, como eu disse, o carro é um dos deuses, as nossas coisas, nossos bens. A Bíblia diz que onde está o teu pensamento está o teu coração, né? E onde está o teu coração está o teu tesouro. Então, se o nosso coração está no carro, é o nosso tesouro. O cara morre quando acontece alguma coisa com o carro. Mas a mulher não tem problema se acontecer alguma coisa, porque não, o carro é o carro, né? Nós estamos invertendo as coisas. Nós já invertemos as coisas, né? Nós já invertemos totalmente. Em vez da gente valorizar as pessoas, nós valorizamos as coisas. Em vez de usar as coisas, estamos usando as pessoas. É complicado. E o que acontece com isso? O que é aqui? O versículo 25, que fecha todo esse capítulo. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Aqui ele está dando uma puxada de orelha em Saul. Mas, no caso, nós vamos pensar em nós, fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte nessa história toda? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer aqui. Não, está aqui no versículo 20, quando ele fala o povo. Não temais, tendes cometido todo este mal, entanto não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada se aproveitam, tão pouco pode livrar, porque vaidade são. E aqui 22, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos seu povo. Então, meus irmãos, às vezes a gente passa por uma série de provações, de privações, porque nós temos que estar com o Senhor. Às vezes Ele quer só que a gente faça uma oração. Ele quer apenas que a gente confie mais nele. Por isso, às vezes, a gente passa por algumas provações. Porque se nós estivermos firmes e mostrarmos... Porque o nosso exemplo é que muda as pessoas, e não as nossas palavras. Se nós estivermos realmente com o Senhor, Ele vai mudar as pessoas que estão ao nosso redor. E não porque vai mudar as pessoas, não sou eu que mudo as pessoas, é o Espírito Santo que muda. E eu também não consigo mudança se eu não perseverar no Espírito Santo do Senhor. A nossa mudança interior só se faz através do Espírito Santo. Não há outra maneira. E o que é para fazer? Confiar no Senhor, estar com o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu pensamento. Estar unido ao Senhor em oração, em constante oração, em jejum,
em palavras, em pensamento, tudo. Uma boca que fala um monte de palavrão, logicamente não está unido no Senhor. Uma pessoa que só pensa coisas escusas, coisas absurdas, ela não vai estar com o Senhor no coração. Minha mãe dizia, a boca fala o que o coração está cheio. Engraçado, depois que eu comecei a ler a Bíblia, isso antes dos meus 9 anos, que eu li a Bíblia inteirinha com 9 anos de idade, a primeira vez. E minha mãe falava isso, a boca fala que o coração está cheio. Depois eu descobri que foi o apóstolo Paulo que falou, mas para mim foi a minha mãe que falou primeiro, que eu ouvi pela primeira vez com a minha mãe. Então, se o nosso coração não estiver cheio do Senhor, nossa boca não vai estar cheia do Senhor. A nossa mente não vai estar cheia do Senhor. Nós estaremos com outras coisas. Ah, meus irmãos, sendo assim, que nós estejamos sempre com o Senhor. Como diz aqui Samuel, né? Longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.